Eterno Deus, poderoso Pai que está nos céus, eis aqui a vida do Teu Filho, Teu servo nessa noite, ó Pai, que tão disposto, Senhor, está aqui para trazer a Sua palavra. Usa Ele poderosamente para falar conosco, Senhor, que nós possamos sair daqui abençoado e agraciado pela Tua palavra, usando o Teu servo, em nome de Jesus. Vamos receber o servo do Senhor com palmas bem fortes para Jesus. Paz, igreja. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Gente, quanta honra, hein? Meu Deus. Queria agradecer a Xambinho. Diz que gostava dessa comida quando era menorzinho, né? Xambinho, ao pastor ali, obrigado, ao Christian. É uma honra estar aqui, estar conversando com vocês um pouco sobre Jesus. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Rauli. Sou casado com a Isabela há 13 anos já, e do nosso fruto nasceu 3 crianças, o Anthony de 11 anos, a Raiz aqui de 10 anos e a Maria Isabel, que deve estar embaixo do banco aí já, deitada ali embaixo, de 6 anos, né? E ano retrasado a gente teve uma experiência de ser missionário no sertão da Paraíba. A gente ficou um ano lá, mas eu vou para o sertão desde 2019, no final de 2019. Então, Deus tem me chamado, eu e minha família, para viver a missão do Senhor, viver a missão que é dele, e somos gratos por Deus colocar a gente nessa missão. E lá a gente se deparou com tantas realidades fora de Telêmaco Borba, pessoas que se sentem perdidas, pessoas que se sentem sem valor, pessoas que foram com amor, de repente deixaram de amar a Cristo, e aqueles que estão lutando acabam se esfriando. Amém? Então eu queria convidar vocês a ficar de pé. Quero conversar com vocês um pouco. Amém? Quero que você feche seus olhos. Em Salmo 134 fala que é para bendizer o Senhor, levantando nossas mãos ao santuário, para bendizer. Então é uma oportunidade de nós bendizer o Senhor agora. Feche seus olhos. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha falar conosco. Nesse momento eu entrego todas as minhas coroas, eu entrego tudo que sou, tudo que posso. E eu quero que o Senhor venha me diminuir, Pai, até que realmente eu não exista aqui, cresça aqui realmente, Pai. Já toma a nossa mente cativa, abre os corações para ouvir a Sua palavra, Pai. E eu te peço, Senhor, fala conosco essa noite. Eu entrego tudo que eu sou e tudo que posso agora. Fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar, galera. Quem está com as suas Bíblias, abra lá em Lucas 15. Lucas 15, ele é um bom mapa para nós vermos como que está a nossa vida cristã, porque em Lucas 15, Deus vai tratar nós no aspecto coletivo, num total, e vai nos tratar no aspecto individual, para um assunto mais pessoal. Amém? Repita comigo: 1 de 100, mais forte, voz de trovão, vai. 1 de 100, 1 de 10 e 1 de 2. Mais forte. 1 de 100, 1 de 10, 1 de 2. Existem nessa passagem 3 objetos, 4 finalidades sobre 3 parábolas. E Jesus conta essa parábola e mostra que na primeira parábola, que é 1 de 100, é sobre a ovelha e o pastoreio, aonde Jesus se coloca como um bom pastor. Na segunda parábola, Jesus fala sobre a dracma e a candeia, e fala que o Espírito Santo ilumina para achar dentro da casa o valor perdido. E a terceira é sobre um pai com os seus filhos, sendo o próprio Deus o pai que guarda e está construindo uma morada, e guarda e sustenta o filho que está fora e o filho que está dentro. Amém? Então vamos começar. Lucas 15, 1 diz assim: todos os publicanos
Eu estou na versão NVI, tá? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam: esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo, ou tem versões que fala deserto, e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos seus ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a ovelha perdida. E digo da mesma forma: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender. A primeira coisa que eu percebo, que aquele que quer ouvir Jesus é os pecadores e publicanos. Então nós precisamos nos colocar nessa postura de pecador, nós precisamos colocar numa postura de publicanos, porque se nós não estivéssemos nessa posição, nós não precisaríamos estar aqui na casa do Senhor para ouvir Jesus. Então a primeira coisa, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Porém, dentro daquele público, havia pessoas que murmuravam, e por murmurar sobre aquilo que Jesus está falando, então ele conta a parábola, mais certo, três parábolas, e a primeira parábola é da ovelha perdida. Fala comigo, ovelha perdida. Naquela época, ser pastor de ovelha não era algo muito bom, era uma coisa que os judeus não gostavam, olhavam assim. Eles até incentivavam os seus filhos em não ser pastor de ovelhas, porque não era uma coisa bem desejável de ser. Pastor de ovelha era mal visto para os judeus, ainda mais esse pastor que Jesus estava contando. Parecia que era um pastor sem rede de apoio, sem ajuda. Nossa, o pastor tem 99 ovelhas e quer ficar trabalhando sozinho. Nossa, que pastor mais desorganizado. Mas como conta a parábola, Jesus diz assim, está falando para ele assim, ó: não é pela quantidade, eu sou um bom pastor e eu dou conta do meu rebanho. Para mim, aquele que está aqui e aquele que está perdido tem valor para mim. Então Deus está falando assim, ó: eu não preciso de rede de apoio, eu não preciso de métodos científicos ultramodernos, eu não preciso de motivação, de frase de efeito. Eu sou o pastor, e eu, como bom pastor, eu dou conta do meu rebanho. Amém? E Cristo é suficiente para nós. E Cristo, ele precisa ser suficiente. Jesus é capaz de cuidar de todos. Fale comigo, todos. Então todos que estão aqui, Cristo é suficiente para cuidar de você. E hoje eu quero lançar fora toda essa dúvida, que Cristo não é suficiente bom para cuidar de você. Amém? E incrível que pareça, Jesus dá conta desse trabalho, mas nós não damos. Vamos pensar assim: você acha que humanamente uma pessoa iria deixar as 99 para trás de uma? Eu não deixaria. Creio que nós humanos não deixaria. Se a gente fala que deixa, quando volta está tudo desgarrado. Quando você deixa lá no canto, quando você vai, eu deixei aqui, cadê? Nós humanamente não conseguimos fazer isso, mas Jesus é suficiente, e Ele tem algo chamado poder. Fala comigo, poder. Esse poder se chama Evangelho, e o Evangelho é a boa notícia que diz: eu posso deixar vocês aqui e ir atrás daquele que está perdido, porque eu sou o bom pastor. Para mim o que está lá e o que está aqui tem importância, então eu vou. Em João fala que ele deixou a sua glória e desceu para resgatar as almas perdidas. Então você
Você tem valor sim. Deus quer cuidar de você sim. Tem o mesmo valor. Fala para eu gosto de usar isso. Eu estou me vingando de tanto que eu falei. Olha para o irmão do seu lado. Diz assim: você, fala forte, diz o Cristo profeta, você não está desapercebido. Ele está cuidando do rebanho. Você não está desapercebido, irmão. Jesus está olhando para o seu rebanho. Jesus está olhando para essa igreja. Jesus está olhando para o seu coração. Jesus está olhando para a sua casa. Jesus está olhando para os seus filhos. Jesus está olhando para o seu emprego. Ele é suficiente para nós. E se você reparar, tem várias características nesse meio nosso que determinam o nome da igreja. A gente chama a igreja de noiva, a gente chama a igreja de corpo, a gente chama a igreja de uma grande família, mas Jesus agora está colocando a igreja como um grande rebanho. E ovelha tem uma característica bem interessante, não vou falar todas, mas eu irei comentar um pouco sobre as características da ovelha. A primeira dela é que ovelha não tem diálogo. Ovelha se move por impulso. A ovelha não tem diálogo. Existem pessoas que querem fugir do rebanho, quer sair do rebanho, mas quando você vai perguntar, não tem diálogo. Aí não sei, eu só quero ir. Quer dizer que essa ovelha está sendo impulsionada por impulsos. A ovelha ela encontra uma brecha e já vai pulandinho. Aí a ovelha, ela vê uma brecha, vai pulando, e você vai perguntar para ela, você vai conversar com ela, não tem conversa. Você não consegue dialogar com essa ovelha, porque essa ovelha não tem diálogo, ela está indo por impulso. Está indo pelos desejos, pelo anseio do coração, se impulsionando, que vê um buraquinho e já sai pulandinho. Essa é a ovelha do rebanho. Diferente do filho pródigo, que marca uma reunião para conversar porque está saindo. A ovelha, ela tem aquele espírito aventureira, ela quer se aventurar, ela quer mostrar a magia dela, ela quer encontrar o calafrio, ela quer encontrar aquele frio na barriga, tal, e a ovelhinha sai pulandinho, papá, nossa, eu quero príncipe, estou esperando, porque quando lá vou erguer a perninha, nossa, porque eu preciso. A ovelha, impulso, não tem conversa com a ovelha. Mas a ovelha só saiu porque não foi alimentada. Fala para Judas que sentou na maior mesa, fala para Demas, apóstolo, discípulo de Paulo, que amando o presente século deixou ele na cadeia. Pessoas que estavam sendo alimentadas, mas fugiu por impulsos. Não é por alimento, é por saciar impulso. Porque a ovelha está ali, de repente sente o cheirinho, vai lá, quando vê, sumiu, vazou, partiu. Jovens, eles se movem por impulsos. Porque eu sou homem, eu preciso, e vai, impulso de homem, vai. Porque a mulher tem impulso e vai e sai. Ovelha. Só que para a ovelha existe algo chamado um bom pastor. Essa é a boa notícia para nós ovelhas, para nós aventureiros, para nós que espera por aventura, que essa ovelha tem um bom pastor, e esse bom pastor é suficiente para você, não precisa de mais nada. Ele dá o alimento, ele dá o refrigério, ele dá a segurança, ele senta na porta dos apriscos, ele, se for preciso, te capacita para matar o leão, para matar o urso, para enfrentar gigante, porque o rebanho é dele e ele cuida dela. Amém? Meu Deus, adrenalina
Outra característica, a ovelha é desobediente. Desobediente. Vê a ovelha desobediente. Você fala, não vai. Ó, essa pessoa não mudou ainda. Mas eu orei. Esse negócio não vai dar certo. Meu Deus, olha o que está acontecendo. Não, mas eu estou sentindo. Estou sentindo no meu coração que vai dar certo. Agora vai dar certo. A ovelha é impulso. Impulso. Só que esse pastor, que para tratar dessa ovelha, ele tem duas ferramentas. Se chama cajado e vara, ou bordão. Salmos 23:4. Vai colocar lá. Essa é clássica. Dá para colocar lá para mais um? Vamos ler junto. Então o pastor, ele sabe como cuidar dessa ovelha. E essa função dele cuidar, ele fala assim: quem é o pastor que não coloca a ovelha no ombro, volta feliz, chama os seus amigos e se alegram? Ele fala: há mais alegria no céu com um pecador que se arrepende do que 99 justos. Então Salmo 23:4 diz assim, tá na tela? Igual o da Atena, põe na tela. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Primeira coisa, Deus não promete tirar você do vale, Ele fala que vai andar junto. Ele vai andar junto no vale. Ai, Deus, me tira dessa situação difícil. Não, vamos enfrentar ela. Só que o pastor, ele precisa mostrar a seu cajado e a sua vara. Sabe por que serve o cajado? Porque quando a ovelha é movida por impulsos, eles vão para um lugar perigosos, lugar de morte, lugar de perdição. Daí o cajado tem uma curvinha, ele vai ter que pegar aquele cajadinho, pegar você pelo pescoço e puxar. Vem aqui perto. Daí você percebe, igual um culto desse, Deus parece estar puxando nossa garganta. Não, vem. Então o pastor, ele precisa pegar esse cajado e puxar, para não deixar que você caia, para que deixar que você não morra. Então mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, então o pastor, Jesus, ele precisa vir daquela puxadinha no pescoço, né? Mas na parábola Jesus fala que ele colocou a ovelha nos ombros. Como que Jesus vai colocar essa ovelha nos ombros? Na parte de baixo do cajado existe uma peça chamada afinco, e ele pega esse afinco, coloca a pata da ovelha na pedra e quebra. Pá! Jesus quer quebrar nossa perna, ovelha. Ele quebra. Sabe por que ele quebra as suas pernas? Porque o seu caminho está indo para a morte. Então ele precisa entrar, pegar você e destruir o caminho que você está indo. Porque o caminho que a gente deve estar indo é um caminho de morte e perdição para sempre. Então ele precisa vir e não quebrar só uma pata. Se for possível, ele quebra as 4 de uma vez. Pasmem, para a ovelha que é aventureira, que se mexe por impulso e desobediente, ele precisa vir muitas vezes com uma dor, para você poder entender que ele é suficiente e vai cuidar. Por isso agora a ovelha não consegue mais andar. Agora ele precisa fazer o quê? Colocar nos ombros. Eu creio que esse momento é uma noite de cura. Só que para você entender a sua cura, você precisa passar pela dor do seu caminho interrompido. Então ele vai pegar a ovelha com as patinhas quebradas e vai colocar nos ombros, e vai ficar feliz e saltitante. Sabe por quê? Porque ele não vai simplesmente pegar você
trazer de volta para a igreja. Agora, nesse momento de recuperação de caminho quebrado, Ele precisa agora colocar nos ombros, alimentar você, sarar você, cuidar de você, proteger você, porque agora você não consegue andar por si só. E quando a gente entende que Deus precisou quebrar a nossa perna, quebrar o nosso caminho, que muitas vezes está levando a gente para o inferno, Ele precisa mostrar: você não vai para o inferno, é dolorido, eu precisei quebrar o teu caminho, mas eu, como bom pastor, vou pegar você, aquilo que eu feri eu vou cuidar, eu vou te alimentar, eu vou te carregar, para que quando você começar a andar sozinho, você não desagarre mais de mim. Sabe a diferença minha para aquela pessoa que está lá fora na maior desgraça? É porque eu encontrei a graça. É a única coisa que me diferencia do pior bandido lá fora. A única coisa que diferencia nós aqui dentro para a maior pessoa, para a maior mulher da vida, para o maior adúltero, para o maior bandido lá fora, é a graça e a misericórdia que nos acompanha dia e noite. Fora isso, somos iguais. Então, ovelha, se você sente ovelha hoje, mexido por impulso, mexido por aventura, saiba que o bom pastor tem tudo e ele é suficiente para o seu rebanho. O discurso de você sair pode justificar uma brecha, mas não justifica a sua fuga daqui de dentro. Você pode olhar para o Cristo e falar: não gosto que ele grite, e sair da igreja. Isso justifica uma brecha, mas não justifica a sua fuga. Ai, não me colocaram para dançar, eu sair dessa igreja. Justifica uma brecha, mas não justifica a sua fuga. Nada vai justificar a sua fuga por impulso da raiva, por impulso da mágoa, por impulso da decepção. Porque quando nós estamos em Jesus, Ele fala: no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, eu venci o... Não falou que venceu o sofrimento, falou que venceu o mundo, o sofrimento está ali. Amém? Realmente existe pessoas que você tem que deixar ir. Tem pessoas que você precisa deixar ir. Tem que deixar, sabe? Mas tem pessoas que a única voz pastoral que ela vai reconhecer é a sua. Não vai reconhecer a voz do pastor, do Cristo, da Cris. Não vai reconhecer a sua voz. E daí quando você conversar com essa pessoa, ela vai falar assim: eu quero. Então a tua estratégia muitas vezes de chamar para uma janta, de levar para algum lugar, de convidar para um culto, é o que ela precisa para que Deus venha intervir como pastor. Tem pessoas que eu tenho que deixar ir, porque não vai ser eu falando que ela vai me ouvir. Precisa daquele que tem a voz pastoral na vida dessa pessoa. Então você, irmão, que está sentado, é uma voz pastoral para alguém que está perdido, movido por impulso. E ele convida, chama para o meu rebanho. Chama para o meu rebanho. Amém, gente? Amém. Tudo isso é porque pecador, é porque fariseu e os caras murmuraram. Estão murmurando. Deixa eu contar uma parábola aqui para vocês. E é essa a primeira parábola que ele conta. Ele explica, o povo já sabia a ideia da ovelha, do aprisco, de quebrar a perna, puxar pelos pescoços, colocar no ombro, se alegram. E o incrível que pareça, a alegria não é terrena. A alegria onde? No céu. Então, Jesus passa de 1 para 100 para 1 de 10. Agora Jesus não trata mais a igreja como um todo. Agora Deus vai tratando como um indivíduo, vai afunilando, vai personalizando a conversa. Então é 1 de 10 agora. Daí fala assim, 15:8. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas
e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la. E quando encontra, reúne as suas amigas, vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a moeda perdida. Eu digo da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Precisamos entender que a mulher, ela representa a igreja, e Jesus representa o último Adão. Assim como Adão e Eva se tornando uma só carne e poderia dar frutos, assim é Jesus com a sua igreja num grande casamento, nos tornando uma grande família. Jesus agora está falando assim, que agora a igreja é essa mulher. A igreja representa essa parte agora da parábola, porque a dracma aqui são 10. Se eu tenho 10 reais de R$1, eu deixo para procurar depois, porque eu tenho R$9 ainda. Não é assim? Tem R$9, está aqui no carro mesmo, depois eu acho esse R$1 no carro aqui. Mas só que essa dracma, ela representava um dote de um casamento, representava um valor total de um casamento. Por isso tem a representação de igreja. As 10 dracmas, sem a única, não representam o casamento daquela mulher. E essas 10 dracmas está mostrando como ela é. Ela é uma pessoa humilde, porque ela só casou com 10 dracmas. E as 10 dracmas servia como enfeite no pescoço, colocava. Muitas mulheres faziam as dracmas como um lenço para colocar no penteado. E assim, na cultura judaica, as pessoas via como se fosse uma aliança de casamento, via aquele enfeite. Só que aquela mulher, ela perde uma dracma. Então você tem que entender assim, que sem as 10 dracmas não representava o casamento daquela mulher. Estão entendendo, gente? Só que aquela mulher era humilde, a casa dela era humilde, a casa dela não tinha janela. E por incrível e por melhor que seja, as casas eram construídas por tacos assim e várias fendas, como essa aqui, ó. Aqui tem uma fenda, fresta. E na casa dos judeus tinha muita fresta. Se eu derrubo uma moeda aqui agora, eu escuto o barulho lá atrás. Só que na casa dessa mulher, ela cai e normalmente cai numa fresta. Até hoje os arqueólogos encontram dracmas nas casas de judeus. Agora, se a brecha da igreja fazia a ovelha sair, agora a brecha da igreja faz com que você perca o seu valor. Porque o casamento disso aqui importa que todos que Deus reuniu estejam aqui. Se você sai, vai perder o valor de tudo isso aqui. Agora a brecha que você encontrou faz com que você perca o seu valor de um todo. Não é mais sobre diálogo, não é mais sobre barulho, não é mais sobre o caminho, mas é sobre o valor que se perde. Não somos a ovelha impulsionada, agora nós ficamos escondidos na fresta. E essa fresta pode se chamar banco. Pessoas que poderiam estar mostrando o seu valor, está escondida no banco, na fresta. Sendo que você tem valor, você foi chamado para um futuro casamento da borda do cordeiro. Só que para representar isso aqui, você junto comigo, precisamos mostrar o noivo. Mas, por alguma escorregadela nossa, faz com que você perca e se fique numa fresta. Só vamos no domingo, semana inteira parado, fica no banco e fica
fica ali, parado. Então veja que agora eu não estou falando para um todo, de 1 de 100, agora eu estou comunicando para 1 de 10. Porém, para achar essa pessoa que está ali vestida ou que tem valor, precisa de algo chamado candeia. E agora, a primeira parábola está falando de Jesus como bom pastor. Agora na segunda está falando como Jesus como luz, mas a ação que é usada é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o óleo que dá força para a luz. Por que o Espírito Santo é óleo? Porque em 1 Samuel 16:13, quando Davi vai ser ungido rei, Samuel pega um óleo, derrama sobre a cabeça e o Espírito Santo já possui Davi. Então quando fala de Espírito Santo, está falando de óleo, está falando de unção, está falando do Espírito Santo. Então agora o Espírito Santo é a força, é o combustível que faz com que você procure nas frestas aquele que perdeu o valor mesmo dentro de casa. Não é sobre as vestes, não é sobre como você se comporta, mas agora é sobre o que o Espírito diz à igreja. Agora o Espírito Santo diz à igreja. Agora é sobre isso. É sobre nós fazermos, é sobre a gente fazer, procurar o outro e falar assim: você tem valor, porque o Espírito diz que você tem valor. Levanta desse banco, vamos para cima, vamos lá, porque futuramente vai ter um casamento, e eu sem você não temos valor. Eu preciso de você, eu preciso dos teus talentos, eu preciso dos teus dons, eu preciso saber, eu preciso daquilo que você sabe, porque só eu e os outros 9 não conseguimos. Eu nunca ia conseguir fazer uma arte igual a Joyce fez ali. Nossa, se eu me sentia bem, eu falei, nossa, nunca na vida tive uma arte aqui. Até brinquei com a Cris lá na aula. Missionário, brinque. Os amigos meus, tá demais. Ela é da arte, você é o de falar, o outro é de tocar, e juntos nós vamos preparar um casamento, vamos mostrar o dote. O Espírito Santo precisa iluminar as pessoas, porque só assim teremos o valor que ela tem. Eu só vou ver o valor do Cristo quando o Espírito Santo estiver em mim, e quando o Espírito Santo está nele, ele vai ver o meu valor. Eu só vou ver o valor dela quando o Espírito Santo estiver em mim, porque ele ilumina a casa que pode estar em trevas e cheia de fresta, mas quando o Espírito Santo está na candeia, ele ilumina, ele mostra. Se você usava isso para fugir, agora está usando isso para ficar sentado. E pasme você, a candeia só ilumina 10 centímetros. A candeia só ilumina 10 centímetros. O que isso representa? Que eu preciso me aproximar de alguém. Eu preciso vir com a candeia e ver. Está aqui. Só que antes de eu saber que você tem valor, eu, como proprietário da casa, tenho que varrer e tenho que limpar. Porque muitas vezes, para achar algum valor perdido, a pessoa precisa arrumar a casa. Aí, vocês já perderam alguma peça no guarda-roupa? Vocês pegam a roupa e começam a dobrar toda a roupa, a vermelha com a vermelha azul. Tá aqui, achei. Eu perdi uma coisa lá no meio das colheres. Começa a separar a colher, começa a encarar. Achei. Você só acaba achando quando começa a arrumar. Então muitas vezes, por causa da nossa desordem, por causa da nossa bagunça, nós perdemos aquele que tem valor. Então muitas vezes nós temos que fazer um apanhado geral, arrumar a sua casa, arrumar sua casa, arrumar seu casamento, arrumar tudo, para que quando você encontrar com essa pessoa, você encontre valor. Tem muito casamento que perdeu o valor porque a pessoa perdeu o Espírito Santo, já não olha para aquela pessoa com valor. Tem pessoas que já não olham o filho com valor. Tem pessoas que não olham o emprego com valor. Tem pessoas que perdem a amizade porque perdeu o valor. Mas com o Espírito Santo, ele ilumina. E agora é sobre o que ele diz, e não sobre o que eu penso.
duas coisas que entristecem pastor e líder: quando alguém peca, deixa muito triste. Mais ainda, é quando alguém fica apagado aqui dentro. Sabe aqueles dias onde tudo é correria e o seu correio ainda não acelera? Eita, que é forte. Cada forma fria dormiu mais que deveria. É quando alguém peca e quando alguém fica apagado, quando alguém fica escondido. Isso entristece um pastor, porque ele sabe do potencial, ele sabe do que você faz, e mesmo assim você fica escondido, fica apagado ali. Isso entristece demais um pastor, um líder. A gente sabe do seu potencial, a gente sabe tudo. Então a igreja agora não precisa passar só valor moral. Não ensinamos só valor moral, não ensinamos só valores éticos, não mostramos só valores ortodoxos sobre teologia, mas a igreja precisa passar o valor que o Espírito Santo diz que você tem. Então não se esconda, não fala, eu não tenho isso. Você tem, você precisa ir para cima. Nós precisamos ir para cima. Se você tem uma palavra que Deus colocou e você precisa falar, ore primeiro, converse com o seu líder, o que precisa falar, Deus está me incomodando, e vamos para cima. Você tem valor, só que precisa com calma, não é só porque vai e louco. É você junto comigo, única peça de valor. Agora Deus falou com um de 100, Deus falou com um de 10, agora na terceira palavra, Deus fala com um de 2. Agora você não está falando com você, está falando com o irmão do lado. A terceira parábola fala do filho pródigo, Lucas 15, do 11. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu as suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para a região distante e desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e com a alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, fala comigo, caindo em si. Caindo em si. Mais forte. Caindo em si. Caindo em si. Ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Aqui na terceira parábola é mais pessoal. Deus tratou com a igreja como ovelha. Deus tratou a igreja como alguém que perdeu o valor, mas tem valor. Porque no mesmo lugar que se perde, também é o mesmo lugar que se acha. Agora Deus está sendo mais individual possível. Agora é um de 2. Agora não estamos falando sobre cajado de pastor, não estamos falando de iluminação do candeeiro. Agora nós estamos falando de consciência. Agora Deus quer tratar a nossa consciência, porque Ele precisa, porque o filho pródigo falou, caindo em si. Então, diferente da ovelha que foge, diferente da dracma que escorrega, agora o filho tem discurso. Ele tem discurso. Desculpa a expressão. O filho tem discurso. Burro, mas racional. O discurso do filho pródigo muitas vezes é até burra, mas é racional. Eu quero. Eu sou homem. Eu sou muito novo. Estou perdendo meu tempo. Eu tenho tanta qualidade. Você fala, meu Deus. Jovem é assim.
É porque eu não sinto, eu quero. Ser poderoso, olha a minha inteligência, estou perdendo tempo. Tem discurso. Você fala assim, não, mas espera. Não, pastor, eu tenho faculdade, eu tenho inteligência, mas você não está preparado. Não quer saber? Eu vou sair, tá, vou dar a parte. Fui. Tem discurso, não consegue. A ovelha você não consegue dialogar, e ela consegue dialogar, e consegue dar argumentos assim. Você fala assim, meu Deus, quero minha parte, quero ver minha vida, eu sou muito novo, meu Deus, eu tenho que esperar envelhecer. Não tem que esperar envelhecer, não, tem que esperar o momento certo. É diferente. E diferente de Jesus, que precisa sair atrás, Deus não pode sair da construção da nossa morada. Porque se Deus larga a morada para ir atrás do perdido, quando ele voltar a casa está bagunçada. Então pasmem vocês, ele prefere te entregar e deixar você viver, mesmo que aquilo desagrade ele, porque ele sabe que permanecendo na casa um dia você pode voltar, e sabe também que precisa que os outros filhos se sustentem também. Existe um pai bondoso que nos sustenta aqui dentro, existe um pai bondoso que está sustentando seus filhos lá fora. E esses que estão lá fora não são ovelhas de impulso, são pessoas que pisaram aqui dentro, são pessoas que já frequentaram a igreja, são pessoas que já conhecem a verdade, pessoas que já ouviu o evangelho, pessoas que já é filho, já até nasceu de novo, já sabe o papo do arrependimento, já sabe o que vai acontecer, e muitos deles ainda falam, eu estou indo para o inferno mesmo, eu sei que vou para o inferno. Tem quantos Pedro na cadeia, tem quantos Mateus na cadeia, tem quantos Davi aí roubando, tem quantos Maria aí se prostituindo, tem quantos Maria aí matando criança, tem quantos Rebeca, Esther, que sabe. Mas Deus precisa, triste, eu creio que triste, deixar eles ali, entregar a parte, porque se ele abandona a morada, a casa desanda. Então agora, veio dois pensamentos na minha cabeça. Deus, se eu te aceito, se eu te aceitei, por que o Senhor já não me leva para o céu? Por que então, se a pessoa não aceitou Jesus, já não mata ele, já não leva ele para o inferno? Por que já não é assim então? Porque graças a ele é um pai bom, um pai longânimo, um pai paciente, um pai com domínio próprio. Agora esse filho não precisa de colo. Vem colinho, papai. Não precisamos de luz, não precisamos de pastoreio, mas nós precisamos de processo. Agora é a hora de viver o processo, é o processo de enfrentar uma grande fome, para você entender, é a hora de você enfrentar um desejo de comer uma comida que não era para você comer, e você querer desejar aquilo. Era o momento de você se esbanjar e perder tudo. É o momento de você viver um processo, porque o processo faz com que você tenha consciência, porque a consciência faz você cair em si, e cair em si é você ser devolvido para você mesmo. Tem gente que não está agindo por ela mesma. Então Deus vive um processo, permite o processo para você ser devolvido. O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo? Quando eu estava na igreja era feliz, meu pai me amava, Jesus me aceitava, eu tinha valor. Olha aqui, tem que roubar, tem que muitas vezes me sujeitar a isso. Eu preciso voltar. Só que Jesus não vai mandar um anjo Gabriel ou um arcanjo, não vai pegar uma árvore, uma laranjeira de fogo ali para falar com essa pessoa.
Deus precisa entregar para ela um processo. Fala com um processo. Para ela cair em si. E é nesse momento que a gente se encontra mais sozinho ainda. Diz que é da igreja, mas não está aqui para ajudar. Claro, o processo é seu, não é dele. O processo é nosso. Eu estou com problema financeiro. Olha, aí vou dar dízimo. Mas dá dízimo, mas não faz nenhum negócio ali para aprender a gastar menos do que gasta. Eu vou orar aqui para achar um emprego. Não, o processo é entregar currículo. Porque nós precisamos cair em si, como filho. E a maior ação de amor nossa, muitas vezes, é permanecer na fé, permanecer na igreja, permanecer aqui. Porque quando esse filho se der conta, ele vai encontrar você e vai ver o seu sorriso. Oh, que saudade de você. Olha, meu filho estava perdido. Deixa eu me encontrar com ele. O que mais me chama a atenção na parábola do filho pródigo é que o filho que está lá fora não vem para casa por causa do pai. Ele vem procurando as coisas ainda. Ele está lá, quando estava na casa do meu pai tinha comida, os trabalhadores tal, mas ainda ele não pensou no pai. Nossa, eu vou voltar para casa porque o pai me amava, porque o pai me cuidava de mim, porque ele se colocou no lugar de morto para dar aquilo que eu queria. Não, ele voltou para a casa do pai, querendo as coisas do pai ainda. Não, eu estou aqui na pior, mas quando eu for para casa do pai eu vou ter um emprego novo. Eu destruí meu casamento. Fui na... Eita, segura, Jesus. Fui nas casas noturnas. Agora vou voltar para casa porque Deus vai restaurar meu casamento. Pasmem vocês, Deus não quer melhorar a sua vida. Como você vai melhorar uma vida que nem tem? Deus veio para te dar uma nova vida. Deus quer te dar uma nova vida. Você quer melhorar uma vida de desgraça? Morra primeiro, nasça de novo, e a vida que você não tinha, agora você vai ter. Quer melhorar de vida? Procura lá o Candomblé, procura os espíritas, procura lá o Seixinaê, que eles prometem melhorar de vida. Faça isso aqui, você vai ressuscitar, você vai reencarnar como uma nova pessoa. Você fez isso aqui, vai reencarnar como uma nova pessoa. Você vai ter uma casta. Faça esse trabalho aqui, faz aqui, porque você vai ter emprego. Joga sal grosso, não sei aonde, que a mulher vai botar para você. Mas não, Deus quer que você destrua essa vida. Então Deus, com o seu evangelho, Ele não quer melhorar a sua vida. Ele quer que você morra e tenha a vida que nunca tinha. Meu Deus, é forte, é evangelho, é sacrifício, é você ir para a cruz, tomar a cruz e ir para o Calvário. Se Deus não permanecesse no Calvário, não tinha amor. Então nós precisamos permanecer aqui, para que quando os filhos lá fora vier aqui dentro, nos encontrem. Aleluia! Maior sinal de amor é permanecer na fé. Então Jesus agora nessa parábola está contando esse grande amor do Deus Pai. No caso do filho pródigo, precisou cair em si. É um processo de voltar para casa. E para voltar para casa, precisa engolir orgulho. Precisa fechar coisas. Se tem alguém aqui que era, vamos dizer assim, traficante, está devendo, vá pagar. Conserta lá com o cara, paga tudo isso ali e volte. Se você precisa se reorganizar, vai em processo, viva o processo, fecha e volta para casa. Volta para casa, volta para casa. Entendendo esse processo, você vai olhar para Deus e vai enxergar. Porque Deus é tão incrível, mesmo que você esteja voltando para cá das coisas, Deus precisa se encontrar com você no meio do caminho. Porque quando Ele se encontra com você no meio do caminho, Ele te abraça, Ele te beija, Ele te ama, e você percebe que não
importa as coisas, importa o dono da coisa. Você pode estar procurando essa igreja para melhorar, mas Deus primeiro vai te encontrar no meio do caminho, vai te revelar, estava querendo ser, vem me abraçar, deixa eu te beijar. Ele te encontra no meio do caminho, mesmo você querendo as coisas, porque em Mateus 6,33 fala: buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas. Tem gente que está procurando as demais coisas, não está vendo o reino, mas para ver o reino ele precisa se apresentar no meio do caminho. Vem aqui, meu filho, é só eu, você não precisa mais dessa comida, estou aqui, vem para mim. Filho pródigo, ele entende, e depois que ele entende, ele vai ter o maior banquete que ele teve. Ele vai ter umas vestes novas, ele vai ter sandálias novas, e ele vai ter uma aliança. Vai ter uma aliança. Estão ouvindo? Jesus, abra minha voz. Está fazendo sentido? Por isso que eu falo que é um mapa do mundo cristão. É a ovelha. Não. Som. Agora Deus pode falar: ó, você estava morto, agora você vive. Você estava perdido, eu te achei. Vamos renovar a aliança. Quando renova a aliança, Deus mostra o sangue, o corpo dele ferido. Quando ele fala de vestes, está falando de comportamento. Deus quer mudar o seu comportamento. Imagine eu de academia ir para um júri de calça leg. Dá certo, nego? Imagina um cara em terno e gravata indo treinar na academia. Então, vestes fala de comportamento. O comportamento de uma roupa, saia curta na igreja condiz? Então Deus quer mudar teu comportamento. Deus quer trazer uma aliança, quer mudar seu comportamento. Deus quer trazer sandálias. E quando fala de sandália, Efésios 6 está falando de evangelho. E colocarei as sandálias do evangelho. Está falando de como você andar. Agora eu ando através do evangelho. Está falando de evangelho. Então Deus quer fazer uma aliança, quer mudar seu comportamento e te conduzir no evangelho. E quando você conduz, está sendo conduzido para o evangelho, lá em 2 Tessalonicenses vai falar: no soar da última trombeta, a igreja se encontrará com o Senhor nos ares, para as bordas do Cordeiro. Mas para isso, Deus precisa encontrar com você comigo. Se encontrou. Jesus do céu. Todos que te ser filhos precisa ter um encontro com o Pai antes. Agora, se a ovelha não falou com você, se a dracma não falou com você, e o seu filho pródigo não falou com você, 4 finalidades, 3 objetos, 3 palavras. Existe outro filho. O filho mais velho. Vamos dizer assim, o filho perdido. E assim como a dracma, ele não está perdido lá fora. O filho perdido está aqui dentro. Então o filho perdido agora está perdido aqui dentro. Só que para esses 2 filhos, Deus precisa se encontrar com ele primeiro, porque o filho mais velho também queria as coisas, assim como o filho pródigo. Veja lá, ó. A seguir, no 15:20, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe de seu pai, cheio de compaixão. A história do filho pródigo foi: pois este é meu, aqui o 24. Quando Deus se encontra com o filho pródigo, ele fala assim: pois este é meu, morto e voltou à vida. Começa a festejar o seu regresso. Mas se você olhar o versículo 28 do 15, fala assim: o filho
mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu: olha, todos esses anos trabalhando como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci a tuas ordens, mas nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volto para casa, este filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, mata novilho gordo para ele. Então tanto o filho pródigo como o filho dentro de casa, não está por causa do pai, está por causa das coisas do pai. Daí o filho mais velho, perdido, fica tão estressado, porque quando não se arrepende e volta, vem de festejar, que é um velório. Aí festejar, você tinha que dar um sacode, tem que pegar a vara e dar nas pernas, tem que matar na bordoada, desgraça desse. Você quer festejar? Olha eu aqui, que nem um louco, tocando violão aqui todo domingo, dançando aqui, lá no som, lá, fazendo comida, cozinhando, sei lá o quê. Daí chega esse cara ontem já está pregando. Meu Deus. Só que antes do filho reconhecer o pai, Deus precisa se encontrar com ele. No 24, Deus sai correndo e se encontra com o filho e diz: esse é meu filho. No 31 diz assim: e disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Então, antes das coisas, você precisa se encontrar com seu pai. Antes das coisas, tendo o filho lá fora, tendo o filho aqui dentro, Deus precisa se encontrar com você. Deus precisa entrar no seu coração e revelar a paternidade. Deus precisa, você está querendo as coisas, está aqui fazendo, para ter uma vida melhor, mas você não me encontrou. Deixa eu me apresentar para você. Tudo que o pai tem a oferecer. Mas esse filho também queria as coisas, e ele não sabe receber os seus irmãos. O filho perdido não sabe receber os seus irmãos, e quando recebe ele aponta: até ontem estava lá dançando TikTok, até ontem estava lá falando palavrão, xingando todo mundo, batendo na mãe, batendo no pai, batendo na namorada, batendo na esposa, até eu estava apanhando, até eu estava batendo, até eu estava bebendo, já está aí, ó, meu Deus, fica apontando. Só que sabe qual é o pior do filho pródigo? Sabe qual é o pior do filho pródigo? Não é nem ele não receber, nem ele apontar, é ele nem chamar mais o pai de pai. Ele já deixou de chamar de pai, está chamando de Senhor. Nada contra, mas Deus é o nosso Senhor. Eu tenho uma ilustração para vocês entenderem. Eu sou o pai da Joyce, vamos dizer assim. Não, o Christian é o pai da Joyce, que é a verdade. Só que o Christian é juiz. O Christian é juiz da monarca. Fala monarca aí. Comarca Lemborg, juiz. E a Joyce é uma advogada. Ele vai chegar lá no júri, aí vai falar: ô pai, é o seguinte. Não, o que ela tem que falar para o pai dela, mesmo sendo juiz? Meritíssimo. Pode falar, filha. Esse aqui é docente, só matou 7. Mentira. Vai falar meritíssimo. Só que agora eles não estão nesse ambiente, eles vão para casa. Agora a Joyce chega assim: meritíssimo. Não, qual que a Joyce vai chegar para o Christian? Pai. Entenda que Deus é o Senhor, mas Ele é Pai. O problema é que a gente esqueceu de chamar Deus de Pai,
e só quer chamar de Senhor. Ele esqueceu, não sabe apresentar, não sabe receber, aponta, ainda quer. Ele esqueceu de chamar pai, não tem mais pai. Olha o que ele fala para o pai, no 29. Mas ele respondeu ao seu pai. Olha, podia falar, olha pai, fala, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo, você tem sido meu senhor, eu não te reconheço mais de pai, te reconheço mais de pai. Agora ele é um senhor, e agora é um trabalhador que está em busca de salário. Sabe, irmãos, se a gente está na igreja só entendendo que Deus é um Senhor, a gente um dia vai querer receber o salário do Deus. Olha aqui, eu estou sempre aqui, Deus, cadê a minha bênção? Cadê a minha promessa? Pô, olha para mim, sou teu pai, você nem me chama de pai, fala de pai de boca para fora, você só está aqui porque você quer alguma coisa de mim. Esse é o pior do filho perdido, pior do filho mais velho. Se Deus não tem problema de receber os outros, por que você vai ter problema? Agora todos que se sentem filhos agora, Deus está se encontrando com você antes de tudo. Se você é um filho que até ontem estava perdido e veio aqui pela primeira vez, mas se você já é filho dessa casa, está aqui. O Pai, antes de tudo, Ele quer renovar a nossa filiação. Ele quer encontrar com você e falar: meu filho, minha filha, meu filho, minha filha. Pastor, antes de ser pastor, meu filho. Antes de ser pastor, minha filha. Antes de ser pastora, minha filha. Antes de ser músico, minha filha. Antes de ser dançarina, minha filha, minha filha, meu filho. Ele quer se encontrar e renovar a tua mente de filiação. Eu sou teu pai. Ele quer se encontrar, assim como ele fez em Lucas 15, 24. Pois este é meu filho, estava morto, está vivo. É assim também no Lucas 15, 31, quando fala: meu filho, você já está comigo. Então Deus, da parábola, está falando assim: gente, é meu filho, é meu filho, é minha filha, é meu filho, é minha filha, é meu filho. É isso que Jesus está falando quando a gente murmura. Ele olha para você e vê a nossa murmuração, é ovelha. Opa, está vendo a murmuração? Valor. Opa, você tem valor. Está vendo nossa murmuração? Lá, opa, filho pródigo, volta para casa. Mas ele está olhando nossa murmuração, nossas críticas. Está falando: meu filho, meu filho. Feche seus olhos. Imagina Deus chamando você de filho. E mesmo assim, nós não somos gratos por tudo que Ele dá. E a gente fala: nossa, eu quero mais. O sonho nosso é ter um ômega. Mas quando ganha um ômega, não é do ano que a gente queria. A gente quer um sonho de uma casa, mas a casa não é do jeito que a gente queria. Mas Deus, filho, filha, Jesus quer se encontrar com essa casa aqui hoje e declarar: você é meu filho. Agora não somos mais ovelha, não somos dracma, não somos filho pródigo. Agora nós se tornamos o filho perdido dentro da casa. Veja como é um mapa de saber como a gente se encontra, aonde a gente está em Cristo. É o momento de a gente olhar e analisar a nossa vida. A ovelha perdida precisa de um lugar, a dracma perdida precisa de uma afirmação, o filho pródigo precisa de um processo, e o filho perdido precisa de uma filiação. São 4 objetos. Eu quero que vocês que coloquem em pé agora. Deus está olhando para nós aqui. Pode ser que nesse momento
Deus olha aqui e precisa nos tratar como ovelhas, Deus precisa nos tratar como dracmas, Deus precisa nos tratar como um filho pródigo, mas também Deus precisa nos tratar como um filho perdido, filho mais velho. Do coletivo ao individual, Deus quer nos tratar. Que Ele use de misericórdia e graça e possa nos tratar de acordo com a nossa fase. Feche seus olhos. A palavra de Deus foi lida, a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Ele tem o poder de convencer, Ele tem o poder do Evangelho, Ele tem o poder de mudar, fazer todas novas todas as coisas. Abra seu coração. Se você não tem ouvido mais Deus te chamar de filho, hoje é o momento dele te chamar meu filho, minha filha. Se hoje você se sente movido por impulsos, deixe ele ser o seu pastor. Se você se sente que não tem valor, que se sente alguém que está sem valor, achando que é qualquer um, deixe o Espírito Santo iluminar e dizer que você tem valor. Se você é um filho pródigo, deixa ele mostrar os processos que você precisa enfrentar, porque o filho pródigo precisa mostrar fruto de arrependimento, e fruto vem de uma semente, vem de uma raiz, vem de um crescimento, vem de folhas para daí ter fruto. Mas se você é um filho perdido dentro da casa, deixa ele dizer, meu filho. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu coloco essa casa aqui agora na tua presença. Eu coloco todas as pessoas que estão aqui na sua presença. Olha com grande misericórdia, olha com graça e nos trata de acordo com onde nós estamos. Renova nosso coração, renova nossa mente. Ah, Deus, que gere em nós verdadeiro arrependimento, que nós viemos se arrepender daquilo que realmente tira a alegria do céu, que nós viemos nos arrepender daquilo que tira a alegria diante aos anjos. Ah, Deus, vem gerar em nós um arrependimento que faz com que nós se alegramos aqui na terra quando aquele perdido vem para casa, mas gera em nós arrependimento que mesmo estando na casa, mesmo sabendo de tudo, mesmo estando aqui, eu esqueci de chamar o Senhor de Pai. Ah, Deus, não adianta eu fazer as coisas sem o Senhor. Posso entregar a cesta básica, mas se não tivesse amor do Pai, eu nada seria. Até as minhas orações seriam um sino, um barulho. Até a minha benfeitude seria algo estranho. Mas nós precisamos do seu amor, nós precisamos da sua graça. Ah, Deus, nos convença de mostrar, mesmo que seja dolorido, mesmo que seja doloroso, mesmo que a minha alma venha sentir, mesmo que o meu espírito venha sentir, mesmo que eu venha sentir no meu corpo a dor, Pai, que esse processo me leve para mais perto do Senhor. Ah, Deus, olha para nós, olha para cá, olha para essa rede de jovens, Pai, olha aqui, mostra, Pai, as estratégias que precisa. Mostra, Pai, a pessoa que está se escondendo em bancos, que ela saia a fazer. Ah, Deus, se há pessoas indo para caminhos, passando pelo vale da sombra da morte, Pai, interrompa essa caminhada, carrega nos ombros e volta com ela. Ah, Deus, se tem filhos que já sabem da verdade, já sabe o que o Senhor faz, já viveu experiências, faça com que elas caem em si, e quando elas caem em si, nos encontra aqui, de braços abertos. Ah, Deus, mas se tem aqui um filho mais velho, que está vendo o Senhor com coisa, vendo o Senhor querendo as coisas, Deus, gera arrependimento, para olhar para o Senhor, e nós possamos voltar a te chamar de Pai, de todo o coração. Romanos 8,14 diz: só é filho de Deus aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Então nos guia, Espírito Santo. Ah, Deus, João 17 fala: se não fosse a obra da cruz, nós não receberíamos a dotação, nós não receberíamos a filiação. Ah, Deus, que essas verdades
E nesse momento, que se você quer uma oração mais específica para algo, se quer que os pastores orem para vocês, os líderes orem para vocês, que se de uma certa forma a palavra que é do Senhor, que o Senhor falou, te convenceu de algo, eu quero te convidar para estar aqui na frente agora. Se jogue na presença. Que se você quer uma oração mais específica, que dê o primeiro passo, vem aqui para frente. Que se você se sente um desses dessas quatro finalidades, contra ti o céu pequei, enchi de mim e deixei levar, escravo dos meus medos me tornei.